Oi pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade, e hoje vamos falar sobre cinema e música. E olha o que eu escolhi, Tommy, do The Who. Hoje é dia 22 de abril, e no dia 22 de abril de 1969, foi a primeira vez que o The Who apresentou a íntegra do Tommy, a grande ópera rock deles, em um show. Foi na cidade de Dalton, na Inglaterra. 22 de abril de 1974, as filmagens desse filme começaram. Dia 22 de abril de 1993, o musical Tommy estreou na Broadway. Então, dia 22 de abril poderia ser considerado o dia Tommy, não é verdade? E é legal assim porque Tommy talvez tenha sido a primeira ópera rock que tenha feito grande sucesso, né? Teve o The Wall, do Pink Floyd, o American Idiot, do Green Day, mas o Tommy meio que quase que inaugurou essa era das óperas rock, que o artista meio que conta uma história com início, meio e fim, tudo embalado por uma música, como se fosse uma ópera mesmo, tradicional, só que embalada pelo rock. O Pete Townshend, que é o guitarrista do The Who, que compôs o Tommy, ele já estava buscando algo nesse sentido há um bom tempo. Pouco tempo antes ele compôs uma música chamada Quick One While He's Away, que é uma mini opereta, vamos chamar assim, de 9 minutos de duração, cheio de variações no meio, e com o Tommy ele conseguiu realmente chegar talvez ao projeto da vida dele de fazer um musical, uma peça assim de 1h30 contando uma história com a ópera por trás. E a história do Tommy é mais ou menos assim. O pai do Tommy foi pra guerra e ele é dado como desaparecido. E a mãe do Tommy se apaixona por um cara, só que quando o Tommy é bem pequenininho ainda, o pai volta. E o Tommy testemunha o assassinato do amante. O pai assassina o amante. E ele testemunha tudo isso através de um espelho. E os pais, depois disso, meio que fazem uma lavagem cerebral nele no sentido de que ele não sabe de nada, ele não viu nada, e por conta disso ele se torna cego, surdo e mudo, e cheio de traumas, né, de infância. Ele se fecha para o próprio mundo, ele é molestado pelo tio, ele é torturado pelo primo, mais tarde ele é apresentado ao LSD. E quando ele está fechado para o mundo, ele se torna um grande jogador de pinball, aquela maquininha de fliperama. E nisso, os pais tentam curá-lo, porque apesar dessa aptidão, ele continua fechado para o mundo, não fala com ninguém e tudo. E um dia, a mãe reparando que o Tommy fica se olhando muito no espelho, para o reflexo dele, ela resolve quebrar o espelho. E quando ela quebra o espelho, digamos que o Tommy fica curado. Só que por um lado, porque depois disso ele acaba se transformando num líder espiritual, como se fosse um messias. É feito um acampamento que vai assim, milhares de seguidores. Só que nesse momento os seguidores dele acabam se revoltando contra o Tommy. Eles dizem, "We are not gonna take it." Nós não vamos aceitar isso. E o Tommy se vê novamente isolado, ele se fecha para o mundo, volta aos mesmos traumas de infância e o negócio acaba. E tem uma curiosidade muito legal, que quando o Pete Townshend estava escrevendo isso, ele tinha um amigo que era um crítico muito importante, um crítico musical do Guardian, um jornal em inglês, e eles jogavam muito pinball, o Pete e o crítico. Aí o crítico brincou, olha, se você colocar o Tommy como um grande campeão de pinball, eu dou 5 estrelas. E o Pete Townshend foi para casa e escreveu na mesma noite, ele gostou da ideia e escreveu, virou um campeão de pinball na peça, mas é aquilo, né? Nem precisava, porque independentemente da crítica, tudo, o Tommy se transformou assim num marco da carreira do The Who, da história do rock. E esse Tommy foi algo tão importante para o The Who que no final dos anos 60 eles cantavam a ópera rock inteira no show. Eles começavam assim cantando a ópera rock, no final cantavam alguns sucessos ou vice-versa. Por exemplo, eles fizeram isso no festival de Woodstock. Imagina você chegar num festival e poder cantar a sua ópera rock inteira e ser aplaudido no final, o público prestando atenção. Eles cantaram em Leeds também, que gerou talvez o melhor disco ao vivo da história do rock, que eles cantaram o Tommy inteiro e está tudo registrado lá. Com relação ao filme,
tá aqui, eu vou ser sincero, eu não sou muito fã do filme. Eu prefiro Quadrophenia, que é a outra ópera rock do The Who. Eu acho que esse filme tem muita música, a história tá um pouco confusa, porque o roteirista mudou. Ao invés do amante morrer, foi o pai que morreu. Ficou, assim, digamos, um Hamlet meio moderno. É algo que não, assim, eu não curto muito, apesar das participações especiais do Elton John, do Eric Clapton, Tina Turner, esses cantores participaram da trilha sonora, mas o filme realmente é algo que não me toca o coração. Diferentemente do musical, aqui é a trilha sonora, foi o George Martin que produziu. Eu nunca vi uma sonoridade tão legal numa trilha de um musical. Parece que você está realmente vendo o negócio ao vivo, o som é muito bom. E eu me lembro, eu vi logo que estreou, eu tive a sorte de estar viajando, eu quis ver, assim, eu não conhecia o The Who direito, mas quando eu vi, a ópera rock do The Who, eu fui assistir, e foi nesse momento que eu me apaixonei pelo The Who e pelo Tommy, assim, é algo que, acho que pelo menos uma vez por mês eu tenho, quando eu vejo eu estou ouvindo The Who, em algum lugar, trabalhando, correndo. Bom, pessoal, é isso que eu tinha que falar sobre o Tommy aqui, o filme, o musical. Eu queria saber de vocês gostam de ópera rock? Vocês gostam do The Who? O Tommy, vocês preferem o Tommy ou Quadrophenia? Enfim, comentem aí, curtam o canal e amanhã a gente está de novo com um novo vídeo. Tchau!